Amigas, amigos, olá! Vamos conversar um pouco acerca do problema da moradia. Vamos começar agora um curso em 4 apresentações. Na apresentação de hoje, nós vamos trabalhar o problema da financeirização dos imóveis aqui no Brasil. No Brasil e em escala mundial. Quais são as características desse processo de financiarização, quem se dá bem, quem se dá mal com este processo de financiarização, de mercantilização dos imóveis. Na segunda apresentação, nós vamos trabalhar o problema da gentrificação. O que é gentrificação, como ela se manifesta em cidades brasileiras na atualidade. Problemas, portanto, relacionados com moradia, mas como superar esses problemas. Uma forma que o Brasil desenvolveu no final dos anos 2000 e foi retomada agora foi o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma forma bastante interessante de atuar contra o problema da falta de habitação para as pessoas no país. Mas é um programa que tem uma série de problemas. Nós vamos tentar abordar as características e os problemas do programa Minha Casa Minha Vida no terceiro episódio. Se o programa Minha Casa Minha Vida tem problemas, então como seria uma outra forma de nós atuarmos para fechar o problema, para acabar com o problema da falta de moradia. Nós vamos debater então outras formas de acesso à moradia no quarto episódio. Então no episódio de hoje vamos começar com o problema da financeirização dos imóveis. Gente, até os anos 1970, 1980, lembrem-se, ainda havia Guerra Fria, tá certo? E lá no bloco socialista, o imóvel residencial é um bem público prestado à população, na maior parte dos casos, pelo menos. No mundo ocidental, né, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, na América Latina, né, nós vamos encontrar os imóveis privados. Então, eu sou proprietário do meu imóvel. Entretanto, ainda havia, no mundo ocidental, nos anos 1970, 1980, os imóveis públicos, que tinham, portanto, o viés de entendimento da necessidade social relacionada à moradia. É o Estado prestando estes serviços à população. Entretanto, na passagem dos anos 1970 para os anos 1980, vem o avanço do neoliberalismo e daí uma tendência de reversão deste quadro. O que nós tínhamos, mais ou menos, de imóveis públicos prestados à população, tendem a se transformar em imóveis privados. A ação do poder público, do governo no setor de moradia vai ser retraída em favor da ação da iniciativa privada. Temos, portanto, a moradia, que poderia, mesmo no mundo ocidental, estar sendo vista como um bem social e passa a ser vista como um ativo financeiro. A moradia que passa a ser fornecida pelo mercado e o morador passa a ser visto como um proprietário privado. A gente tem dados acerca disso. Veja, segundo Raquel Ronick, num interessante livro, né, num muito bom livro, Guerra dos Lugares, nós encontramos para os Estados Unidos, no ano de 1978, os Estados Unidos investiram 83 bilhões de dólares em moradia popular, em 1978. Já em 1983 foram apenas 18 bilhões de dólares. Então, uma queda de 1978 para 1983. Chegamos ao período de 1996 a 2001, já a maturação do neoliberalismo. Não houve investimento nos Estados Unidos na construção de habitações populares, na construção de moradia social, moradia que é prestada pelo poder público. Então, isso é transferido para a iniciativa privada. Então, há quem ganhe com isto, não é? A iniciativa privada quer isto e ganha com isto. Ganha como? Né? Na comercialização dos imóveis. E aqui o setor financeiro vai ganhar duas vezes. Ele vai ganhar duas vezes porque o setor financeiro é que vai emprestar para a empreiteira, é que vai emprestar para o empreendedor fazer as moradias. E é claro, esse empréstimo vai ser pago de volta com juros. Ganhou uma vez, ganha duas vezes. Porque você que quer comprar a casa e obviamente não tem dinheiro para pagar lá à vista, você vai financiar a casa. Então o setor financeiro vai emprestar para a empreiteira fazer o imóvel e ganha juros com isto. Vai emprestar para o consumidor comprar o imóvel e ganha juros com isso também. Mas o setor financeiro tem poder político.
Então ele pode direcionar essas obras de moradias em diferentes escalas de renda, classe de renda média baixa, média alta, alta, né? Direcionar esses investimentos no espaço, no território, com vistas a ganhos imobiliários. Então, há projetos que atuam conjuntamente no espaço, no território, com vistas à valorização destas áreas e mais ganhos para o setor financeiro em especulação imobiliária. E, finalmente, um último ganho, porque antes a moradia poderia ser social, de caráter público, agora você é proprietário privado. Então você pode utilizar o seu imóvel como garantia de um empréstimo que você faça no banco. Trata-se de uma hipoteca. Então, na verdade, o sistema financeiro ganha uma terceira vez, porque agora você que está com problemas financeiros, você usa o seu imóvel como garantia para fazer um empréstimo bancário com juros supostamente mais baixos. Supostamente? Não. Santander está fazendo uma propaganda muito bonitinha nos últimos meses sobre como ele tem uma veia social muito forte, inclusive nesse setor de hipotecas. Vejam, está aí na tela para vocês. Nós temos a propaganda do Santander que mostra como se você utilizar a sua casa como seguro, os juros são muito mais baixos. E o próprio banco coloca ali um comparativo. No empréstimo pessoal, os juros são de 4,7% ao mês. No empréstimo consignado, né? Então fica retido em folha de pagamento. É praticamente certeza que o banco vai receber isso. São 2,6% de juros ao mês. Neste empréstimo com seguro, com o seguro da sua casa, né, com a sua casa dando seguro, é 1,05. Então, nossa, que juros bem mais baixos, na verdade. Agora, vamos a um primeiro aspecto. Se nós anualizarmos esses juros de 1,05% ao mês, vai dar 13,35% ao ano. Nós temos agora uma expectativa de inflação de 5,89%. Então, essa diferença vira ganho para o banco. O banco que financiou a empreiteira e ganhou com isto. O banco que financiou a pessoa comprar a casa e ganhou com isto em juros. E o banco que agora tem mais casas privadas disponíveis no mercado e pode fazer com que as pessoas tenham empréstimos com base na sua casa e ganha com isto novamente. Mas o banco vai ganhar ainda mais uma vez. E sabe por quê? Porque os juros são mais baixos do que no crédito consignado, etc., no crédito pessoal, etc. Sim, eles são mais baixos até do que o cartão de crédito. São mais baixos até mesmo, quem sabe, do que o cheque especial. Olha que coisa, que bondade do banco. Mas esses juros existem. E a pessoa que tomou esse empréstimo precisa ter uma projeção, né, de custos, de receitas para pagar esse empréstimo depois. Ou pior, essa pessoa pode estar numa situação financeira precária e eventualmente ter dificuldade para pagar esse empréstimo. E o que ela vai fazer então se ela não conseguir pagar este empréstimo? Se não conseguir pagar, deixou a casa com garantia. Então agora o banco pega a sua casa de volta. Vai pegar estatisticamente, gente. Vai pegar estatisticamente por quê? Porque, primeiro, aqui no Brasil nós temos, em escala mundial, mas aqui no Brasil também, precariedade de educação financeira. Então a pessoa não sabe exatamente, não consegue fazer exatamente um cálculo de melhor qualidade, né, no que diz respeito ao empréstimo de tão longo prazo, tá certo? Agora, mais ainda, a pessoa não vai conseguir fazer isto porque ela pode estar, como eu disse, com a corda no pescoço. Então não é que ela faz um cálculo, ela precisa daquele dinheiro agora e disponibiliza o imóvel como garantia. E finalmente tem uma terceira coisa, e lembre-se que vai acontecer estatisticamente, que é o chamado cisne negro. Então você fez o empréstimo e você fez os melhores cálculos sobre como você vai pagar esse empréstimo no longo prazo. Mas veio Covid-19, veio guerra da Ucrânia, veio o aumento das taxas de juros, veio o aumento do desemprego, você perdeu renda, você perdeu o emprego, como é que você vai pagar? E o banco calcula isso estatisticamente. Então, um percentual que ele pode calcular de gentes que não vão conseguir pagar e o banco vai pegar a casa para si, tá certo? Então vejam como o setor financeiro ganha múltiplas vezes neste processo de financiarização, de mercantilização dos imóveis.
ele ganha porque ele financia a empreiteira, ele ganha porque ele financia você comprar a casa, ele ganha porque através da casa você faz empréstimos, empréstimos junto ao banco, hipoteca da sua casa, e quarto, porque ele pega a sua casa de volta, tá certo? Tem só um problema potencial para o banco. E se esse cisne negro foi sistêmico e massivo? Então foi a crise de 2008. E agora o banco pegou um monte de casas de volta e ele está colocando a venda no mercado. Tá? Só que daí oferta e demanda. Então os imóveis baixam de preço e o banco não atinge sua expectativa de lucro. Para o banco não tem problema novamente, tá certo? Porque o banco aciona 0800 Poder Público Me Salve. Daí o governo faz um programa de salvamento dos bancos e tudo fica tranquilinho para os bancos, mas para a pessoa, não. Então, será que é bem-vinda esta ideia de mercantilização dos imóveis? Será que é bem-vindo tirar, como a gente viu nos dados, nos anos 1990, os Estados Unidos da construção de imóveis populares no seu território? Parece que não. Parece que é bom para o banco, mas não é bom. Não é bom para a sociedade, não é bom para o cidadão. Mais ainda porque, vejam, com este processo de financiarização, quem tem acesso aos imóveis na prática? Então nós temos exclusão das pessoas que não têm renda. Então é o banco que está financiando, tá? Eu tenho uma renda muito reduzida, então não vou ter crédito para comprar, para adquirir a minha casa própria. E não há investimento público em moradia popular. Então onde eu vou morar? Eu vou morar lá na periferia. Eu vou morar lá em áreas distantes, áreas sem infraestrutura e áreas de risco. E daí os problemas que a gente viu, por exemplo, recentemente, nas chuvas em diferentes cidades do Brasil agora, nesse último verão, que ainda estão ocorrendo e que assolaram tão gravemente o litoral norte. Claro, casas de alto padrão também foram afetadas, mas quem foi mais intensamente afetado? As populações mais pobres, no caso do litoral norte, empurradas para áreas de risco, empurradas para os morros. Então, um problema de desastres naturais ligados a esse problema de organização social, um problema infraestrutural, se as pessoas estarem em locais que são inadequados como moradia e muito distantes dos seus locais de trabalho, levando a intensificação da quantidade de pessoas que entra no movimento pendular. Lembra, aquele movimento que tem ciclo de 24 horas, a pessoa sai do seu local de moradia, na região metropolitana, né, em cidades conurbadas, vai para o local de trabalho, que é distante, né, passa o dia inteiro nesse local de trabalho e depois volta para sua casa no final do dia, comprometendo, portanto, um tempo significativo do seu total de dia, né? Então, segundo o site Portal do Trânsito, os brasileiros que residem nas capitais passam cerca de 2 horas do dia no trânsito para ir dos lugares como trabalho, escola, faculdade, fazer compras e assim por diante. Então, 2 horas por dia em média, tá certo? Isso pode ser muito maior, principalmente para populações de menor renda em áreas periféricas. A mesma pesquisa desse portal destacou que uma das reclamações dos moradores que entram nessas migrações pendulares é a dificuldade para obter emprego, por alguns motivos óbvios, não é verdade? Então ele precisa de um emprego que tenha uma remuneração tal que compense o custo de transporte. E não é então qualquer emprego que vai remunerar, tá certo? Ele precisa de um emprego, mas ele vai gastar um tempo significativo. Será que ele vai conseguir chegar no local de trabalho? O empregador pode então dispensar as pessoas, não contratar as pessoas que moram assim tão distantes e podem gerar problemas para o empregador no que diz respeito ao horário de chegada, ao horário de saída do trabalho. E tem mais uma coisa, gente. A pesquisa de segurança alimentar, a última pesquisa POF de segurança alimentar, no finalzinho dos anos 2010. A gente tem o quadrinho que mostra as populações, as famílias, né, na nossa linha, na nossa faixinha roxa, em insegurança alimentar grave. O que é insegurança alimentar grave? É quando as pessoas não têm quantidade de alimentos, isto é, calorias necessárias ao longo do dia, qualidade de alimentação. Então, elas não estão, consequentemente, também se alimentando nos grupos alimentares necessários. E terceiro, este problema afeta todo o grupo familiar, adultos e crianças. Isso é insegurança alimentar grave, tá certo? Nós temos
de 2022 para 2023, 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. E segundo o nosso gráfico, vejam, as famílias que estão em insegurança alimentar grave comprometem quase 40% da sua renda com habitação. Porque eu não sei se vocês sabem, mesmo lá na favela, tem aluguel. Então você tem que pagar o aluguel para ter uma moradia, sim, sim, e não sobra dinheiro para uma alimentação de qualidade, e daí a família fica em insegurança alimentar grave. Vamos voltar lá no comecinho da apresentação, e se houvesse então uma moradia social prestada pelo poder público, então será que esses 38% de renda poderiam estar sendo direcionados para uma alimentação de qualidade? Sem dúvida alguma, só que não está, por quê? Porque a gente mercantilizou o acesso à moradia. E finalmente, você adquiriu o seu imóvel numa região, pagou o financiamento para o banco e agora terminou o financiamento, o imóvel é seu. Mas, dentro da lógica que a gente acabou de ver de especulação imobiliária, o setor financeiro que organiza como o solo urbano vai ser ocupado, a região onde você mora passou a ter um aumento da renda média de pessoas que moram e que circulam na região. O custo de vida aumenta nesta área e você não tem mais condições de se manter na região. E qual vai ser o desdobramento? O desdobramento vai ser a sua necessária saída desta área. Alguém sequestrou seu imóvel, você não pagou a hipoteca, teve que sair? Não, seu imóvel está pago, está tudo tranquilinho, tá legal? Alguém exigiu seu despejo, polícia bateu na sua cabeça? Não, nada disso. Simplesmente você não aguenta a manutenção do custo de vida na região e você então tem que sair da região, você é expulso da região, que a gente chamaria de expulsão branca, algo que acontece tipicamente no processo de gentrificação. Mas o que é gentrificação que leva à expulsão branca? Isso é o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo da semana que vem. Abraço a todos e boa sorte.